Olá, hoje a gente está aqui com a Fernanda Burim. Prazer em recebê-la, Fê, minha amiga de longa data, né? Eu acho que esse evento é um evento corporativo, mas um evento que a gente acaba reunindo os amigos, né? Porque conversei com Leandro Rissino, aliás, se você não viu o podcast com ele, recomendo que você veja. E agora vamos conversar com Fernanda Burim. Fernanda, conta um pouquinho quem é Fernanda Burim e o que você está fazendo da vida, que empresa você está. Lu, super obrigada por receber. Sou Fernanda Burim, estou como responsável Head de RH da Helm. A Helm é uma multinacional alemã. Aqui no Brasil tem duas grandes linhas de negócio, químicos, pensando em produção, biodiesel e assim por diante. E a parte mais conhecida é a do agronegócio para defensivos e também produtos biológicos. E sou formada em letras, tenho algumas pós-graduações, tenho mestrado na USP, também estou no mundo acadêmico que nos uniu, que nos apresentou. E atualmente também tenho feito trabalhos voluntários em associações e programas de mentoria. E estou aqui porque a minha carreira começou em RH, mas mais do que em RH, começou com treinamento e desenvolvimento, então conheço o CBTD já de longa data também. Ai, muito legal te ouvir falar e estar com você aqui. Fê, eu queria discutir um pouquinho a questão de inteligência natural versus inteligência artificial, os impactos disso no desenvolvimento dos profissionais. A gente tem aí, né, diferentes mensagens chegando para o mundo corporativo, para o mercado de trabalho. Os números mostram, né, determinadas posições que provavelmente deixaram de existir, outras que surgirão. A gente tem todo um contexto de mercado de trabalho bastante complexo no Brasil, né? Você trabalha numa empresa sem fronteiras, porque parece que parte da operação está no Brasil, parte está fora, enfim. E como é que você percebe todos esses movimentos aqui no Brasil, no negócio que você atua e fora do Brasil? Bom, acho que a inteligência artificial é ame ou deixe de trabalhar no mundo corporativo. Mas a gente tem, já acho que só na inteligência artificial já tem um desafio que é a adoção dela, né? Acho que ainda tem profissionais que têm dificuldade de entender como utilizá-la e usá-la como uma ferramenta para acelerar seu potencial. A gente teve o exemplo que na empresa todo mundo automaticamente ganhou Copilot, depois de 6 meses fizeram análise, super baixo uso, tira a licença. Quem quiser, pede a licença e aí você vai ter o acesso, porque eu não vou ficar pagando licença Se não sendo que usa. não usa. E acho que esse é um ponto que para mim chama atenção, porque nos últimos 10, 15 anos, a gente já vem com uma evolução da tecnologia, não, a IA ficou famosa agora, mas se a gente pensar nos RPAs, né, que eram as soluções de automação, se a gente pensar, foi até o que motivou o meu mestrado. Se a gente olhar o impacto da tecnologia na força de trabalho, ela já vem muito acelerada nesses 15 anos. Mas nisso, acho que tem o grande ponto que é qual é o papel da empresa e qual é o papel individual. Você é um cara de aprendizado contínuo? Porque lá na minha pesquisa eu estava vendo, quem era, aprendeu a virar o programador, ele não perdeu a atividade dele lá repetitiva de fazer o mesmo processinho o tempo inteiro. Ele foi perguntando, mas você escreveu o que eu digitei, o que eu te falei, você escreveu aí? Você pôs só esse nome antes? É que esse nome é essa ação que o computador vai fazer. E a pessoa vai aprendendo a uma nova profissão. E acho que a inteligência artificial traz isso para a gente, né? Como que a gente começa a rever, todos nós podemos rever nosso papel como professor, tenho certeza que você também. Como que Sim. a gente usa isso em sala de aula faz muito sentido no dia a dia. Mas acho que a questão de cultura, para mim, acho que é o grande elemento de como faz com que a inteligência artificial vire um potencializador. E pensando na carreira, o ponto é como que agora que as carreiras vão ser aceleradas, Sim. quer dizer, as cadeiras mudam mais rápido, às vezes o seu aprendizado, a sua entrega num cenário de uma empresa grande ou pequena, mas que não quer ficar crescendo só headcount, né? Crescer o seu, porque não tem a necessidade, como que você pensa a mobilidade? Então, acho que tem. E se tem necessidade da mobilidade física ou não, que eu acho que é um outro elemento de cultura que a gente voltou a viver no pós-pandêmico, que eu entendo que agora a gente começa a viver um outro cenário de contradição. Sei que funciona virtual, mas eu quero e gosto do presencial. Então, acho que as empresas também estão vivendo esse desafio
de perceber que, tipo, nossa, agora a minha vaga é aqui, vou inventar, no Japão, a minha vaga é em Singapura. E aí eu quero levar esse profissional que tem que já desenvolveu essa habilidade, mas aí eu preciso avaliar, acho que os impactos também nesse cenário. Então, quem tiver mais a velocidade de aprendizado, interesse em aprender, com certeza vai evoluir na carreira local ou internacionalmente falando. Tá. Pegando esse gancho, Fê, fazendo uma provocação, que você é das minhas de provocações, o agro é tech? O agro, o agro pode ser tech, mas na verdade eu acho que o agro é mais tech do que a gente imagina, né? Eu que não conhecia esse setor, já tinha trabalhado em diferentes setores, mas é a primeira vez, eu vejo que não é porque está no campo que significa que não tem tecnologia. Muito pelo contrário, tem muita tecnologia. Mas acho que são nós que estamos na cidade e que às vezes está só no mundo corporativo, escritório, não tem ideia. Mas boa parte, quase todos os grandes produtores, minimamente tem ou um assessor, ou um consultor, ou um próprio engenheiro agrônomo. E ele está fazendo todas as verificações. Então, qualquer conversa que eu faço com a equipe de vendas, por exemplo, eu morro de rir, porque eles estão ali falando como se fosse qualquer outra equipe de vendas, mas eles viram a chavinha para começar a falar de questões técnicas. E aí, um dia eu fui participar de uma capacitação deles com clientes e eu me diverti horrores. Que ele no final disse assim: você não entendeu nada. Eu falei: calma aí, eu não faltei na 7ª e na 8ª série, nas aulas de biologia. Então, tudo que vocês falaram da dicotômica, do não sei o quê, do modelo da folha, como que em que momento que esse produto ajuda na folha, eu não perdi. Eu não sei os nomes dos químicos que Sim, ajudam sim. nisso. Mas a parte da biologia, então, o que eu percebo é uma mistura de tecnologias que o agro utiliza e que a gente acaba não tendo. Agora, nesse volume de falar assim, o agro está com inteligência artificial em tudo, acho que grandes empresas com capital para fazer, tem drone, tem trator motorizado, tem tudo e mais um pouco, mas varia do potencial financeiro para investir, principalmente em infra, no hard, né, no Aham. hardware. Agora, de software, não tenho dúvida que o agro é tech, com certeza. Agora, Fê, voltando para os desafios da equipe de RH, né? O quanto o RH é tech o suficiente para dar conta do agrotech? Eu acho que o RH, mais do que o agrotech, o RH tem um desafio, nós profissionais de RH, temos um desafio do equilíbrio, do olhar para o indivíduo e olhar para o negócio. Eu sei que pode ser polêmico, mas nós estamos para ajudar a entrega de negócio. Perfeito. Eu sempre falo que o RH só tem sentido se for, né, para suportar a estratégia, a realização da estratégia de negócio, o senão não faz negócio. sentido. Senão, eu viro numa área de suporte E um tirador de pedidos, e né? suporte. Eu fico uma área extremamente operacional sem ajudar a alavancar. E esse posicionamento de conseguir falar com executivos, entender qual é a estratégia, ter coragem de propor alguma coisa, ter, né, o cuidado. Às vezes você fica meio, vou falar, não vou, mas a gente precisa se empoderar e fazer isso. E acho que o outro elemento cabe cuidar de pessoas, cabe olhar para as pessoas, cabe ter o cuidado. Não é para deixar de ser people, mas é para saber o momento de ser people. People é você aqui, com você. Mas na hora que eu olho para o negócio, eu tenho que olhar para o negócio com a mesma linguagem. É números, é estratégia, é acompanhamento, é fazer uma visão de estratégia de verdade. Não é uma estratégia de, tipo, fazer um calendário de ações para o ano, o orçado e o realizado está bonitinho. Isso está longe de ser. Eu brinco, quem não entendeu isso com a pandemia, perdeu uma super oportunidade de se transformar um RH estratégico. A gente não é na pandemia teve o claro que a gente tinha que olhar muito para o indivíduo, tinha que ter uma atenção, tinha que ter um outro, era um cuidado com o indivíduo na profundidade. Mas quando a gente também olha para os números, eu também tinha que ter um cuidado com os números, olhando para a estratégia do negócio. Preciso contratar mais porque eu estou tendo que afastar mais, ou eu não preciso, meu negócio suporta, consigo mais tecnologia. Então, tem muitos outros elementos. E conseguir ter essa conversa, eu acho que é o maior desafio do RH. Continua, infelizmente, acho que continua. A gente tem e vai ter, e acredito que precisamos continuar desenvolvendo para que cada vez mais os executivos consigam falar
a mesma linguagem do negócio, né? Tem a atual CEO da Zens, da Ótica, é um exemplo de que um RH consegue ser, né, vista para ser um potencial CEO. Que lindo! Mas quantas outras pessoas estão Sim. nesse, né? Então, acho que a gente precisa não perder o cuidado, mas o cuidado não é o cuidado só com as pessoas, é o cuidado com o negócio, entender que a gente está ali para ajudar o negócio, né? Dentro dessa perspectiva do papel do RH, né, que você está colocando, Fê, eu sei que você está na BRH. Conta um pouquinho da tua experiência, por favor. Bom, a BRH, para quem não conhece, é a Associação Brasileira de Recursos Humanos. Ela tem algumas instâncias, então a BRH nacional, a BRH estadual e a estadual de São Paulo criou as suas regionais. Eu estou na regional da região da Berrini. E eu ali entrei como voluntária para ajudar com estratégias, eventos, e a gente tem visto esse ponto que a gente acabou de falar do quão é importante pensar não só de ter as ideias, mas vamos lá, qual é o nosso planejamento? Então, eu estou super feliz, até um beijo para todo mundo da BRH que estiver assistindo, mas a gente fez um planejamento no final de 24, pensando o que a gente poderia fazer em 25, com o time de voluntários, os diretores da nossa regional. A gente foi, vamos fazer isso, fazer aquilo. Então, entregamos a proposta de janeiro, que era um podcast, fevereiro, presencial. Então, isso, para mim, acho que só mostra o quanto que o RH, tendo as pessoas certas nos lugares certos, conectando com um bom planejamento, a gente consegue tirar do papel muita coisa e agregar valor. Então, assim, eu falo com muito orgulho que a gente teve casa cheia em todos os eventos que a gente organizou, está tendo NPS alto. Mas eu acho que fruto disso foi da estratégia que a gente criou. E aí a estratégia do que fazer, como fazer, e uma outra estratégia que a gente tem feito, que é como que eu me aproximo do associado, quem é meu cliente interno e como que eu me aproximo de parceiros, porque por ser uma associação... Depende da capacidade de gerar parceria. Como que eu gero as parcerias para viabilizar, porque se eu não tiver essa parceria, eu vou ter que cobrar do meu associado. Bom, mas o associado já se filiou, mas eu tenho uma estrutura física para manter. Então, boa parte desse dinheiro vai para essa estrutura física que está ali para todos usufruírem, mas que, né, eu não beneficio. Então, a gente conseguiu entregar todos os eventos gratuitos para associados por conta dessas parcerias que a gente foi fazendo. Então, quem que fica mais com parceria, quem fica mais com a programação. E outra coisa que foi muito legal, cada um de nós tem meio que um chapéu, igual a empresa, né? Diretor de marketing, diretor... Mas mais do que só esse papel, a gente também falou assim, e quem gosta desse tema? Vou dar o exemplo que aconteceu de Employer Branding. Aí o Búfalo, Davi Búfalo, falou assim, eu adoro esse tema, então posso eu capitanear? Ele capitaneou, ele vai atrás, ajudou a fazer curadoria, a gente vai encontrando outros profissionais para montar o conteúdo e fazer uma boa curadoria. O outro, mas eu conheço uma empresa que tem brinde, eu conheço... E aí você vai organizando. Então, dentro mesmo de um trabalho com papéis definidos, como que também eu, por paixão, consigo evoluir. E acho que isso tem sido uma experiência bem positiva para a gente, assim, de conseguir engajar. Legal. É importante isso, porque assim, acho que a BRH tem aí uma entrada forte no processo de formação dos profissionais. Veja, quando a gente fala que o mercado, uma parte é a graduação que você faz, a outra parte é a formação, o processo de aprendizado que você tem no mercado onde você atua. E já é sabido que a BRH tem um espaço importante nisso. Então, é muito confortante saber que a gente tem uma pessoa, né, como você à frente de um processo tão necessário. Necessário, inclusive, quando a gente discute o equilíbrio entre inteligência natural, inteligência e adoção de inteligência artificial. Eu me deparei com um aplicativo, né, de coaching fantástico, maravilhoso, que num primeiro momento te faz parar e pensar sobre, meu Deus, né? Os coaches então deixarão de existir. A gente já sabe que tem aplicativo que está sendo usado para substituir terapia, inclusive. Tem um monte de risco envolvido nisso, mas tem um monte de oportunidade envolvido nisso também. Então, assim, como é que vocês estão lidando com as oportunidades e os riscos gerados pela adoção de IAs no processo de
desenvolvimento, de treinamento e desenvolvimento dentro da empresa? Eu acho que dentro, não só da empresa, mas em todos os ambientes, é como que a gente tenta resgatar algumas coisas que a gente, como sociedade, acho que é mais, não é a BRH, não é a empresa, mas como sociedade a gente tem deixado um pouco, ou não sei se deixado, porque tem retomado. Para mim foi muito positivo ver a mudança estadual de proibição de celulares nas escolas, por Nossa, exemplo. Então, obrigada, né? sim, porque Então acho que é esse foi extremamente necessário. um primeiro sinal de mostrar, falar assim, olha, até os 14, 15 anos, a pessoa não tem ainda maturidade física, emocional, social. Neurobiológica para dar conta disso. Obrigada. Para lidar com isso. Então, meu filho, né, também agora como mãe, eu vejo assim, ele está numa escola Montessori. E vendo outros colegas, eu falo, gente, mas como que Montessori não é modelo padrão? Como que mesmo o Montessori ou mesmo a Waldorf tem tantas metodologias que já lidam com essa visão de aprendizado, mais do que de ensino. Eu e você já falamos sobre isso Sei. em outros modelos, em outras conversas, mas de como que a gente fala mais de aprendizado do que ensino, acho que esse é o grande ponto. Então, como que eu na empresa tenho que olhar para a inteligência, como que eu, na minha vida, no meu cotidiano, eu preciso olhar mais para o aprendizado do que... Eu estou trabalhando o aprendizado ou eu estou trabalhando a repetição? Eu estou trabalhando o acesso à informação. E acho que esse discernimento, né? Como que você sai da tela, como que você vira a chavinha. Acho que tem uma parte de como a gente se reprograma, porque eu, você, já Uhum. estamos há 20 anos com um telefoninho na mão. Você está sendo sutil, porque eu estou, acho que é mais tempo, considerando a atual faixa etária. Ah, mas Sim, há vamos 20, considerar 20 há 20 aninhos. anos. Então, se nós já estamos há 20 anos com o celular, tem gente que já veio com o celular, mas eu, você, começamos a nossa vida estudantil achando o máximo quem tinha Barça. Uhum. Então, minimamente a gente já sabe como fazer, mas daí a gente fala, cara, mas a Barça é muito raso. De repente você começa a aprender que a Barça não é mais legal. Quando você entende que a Barça já não é tão legal, você consegue entender como fazer pesquisa. E esse raciocínio, eu acho que é o como a gente fomenta e valoriza essa decisão do governo de proibir, mas como que a gente também olha para isso dentro de casa, né? Sim, perfeito. Quais são os treinamentos que eu preciso fazer, que eu preciso chamar e pôr na sala? Quais são as mensagens que não faz sim, não é pôr na sala necessariamente física, pode ser Aham. até um virtual, não tem o problema de ser um online, mas que seja tete a tete no aspecto de conseguir minimamente perceber as sutilezas de mudança de comportamento e trabalhar. Mas então, estou trazendo tudo isso porque o humano como humano não vai perder o valor na minha leitura. E isso só vai melhorar é quando eu conseguir entender que eu tendo desenvolvido um bom raciocínio, vai fazer. Por isso que eu aposto muito atualmente na geração 50 a mais, porque eles sabem muito mais do que eu e você, eles ficaram muito mais tempo sem celular do que a gente, e eles provavelmente vão lidar nesses próximos 10, 15 anos melhor do que a geração que não teve. Então, acho que a gente vai ter um desafio nas organizações desse ambiente, da nova geração que só sabe fazer com o Google, só sabe Uhum. fazer com ChatGPT, Sim, Open, qualquer que seja a solução de inteligência artificial, e não consegue fazer o prompt correto. Acho que o nosso desafio, mais do que não lidar, é quem está usando IA sabe fazer a solicitação, perfeito. sabe fazer a leitura e classificação do que veio de mensagem, faz sentido ou não? Eu já produzi texto, eu já produzi materiais, já fiz um monte de coisa com inteligência artificial, mas eu nunca peguei e fiz um copy-paste. Esse é o grande desafio. Se você não, como é que você faz como é que você critica o que a ferramenta te dá, se você não tem repertório? Então, Como é que a gente acho que constrói, esse continua é o desafio, né? exatamente. Então, eu vejo, e para mim tem ficado isso, por isso que eu brinco, né? É minha empresa, é o RH, mas eu acho que é a sociedade, como que a gente faz? Eu fico super feliz de, tipo, agora ontem eu e meu marido chegamos à conclusão que a gente precisa comprar mais livros, porque meu filho, ele literalmente, eu abro a página, eu não preciso falar, eu não leio mais, ele começa ele a falar, mas ele tem 2 anos, e ele fala como se ele estivesse lendo o livro inteiro. E eu não estou falando mais de um livro de 2, 3 palavras por página, estou falando de um livro que a faixa etária dele normal é de 5 para 6 anos.
são histórias longas, um livro de 30, 40 páginas para uma criança de 2 anos. Então eu fico, de um lado, fico feliz, mas eu fico, tá, mas quantas outras crianças Sim. estão com esse volume de acesso para conseguir fazer esse Sim. repertório? Então acho que esse é o nosso desafio, né? Como sociedade, a gente conseguir equilibrar para ajudar essa galerinha jovem e desenvolver os novos que estão Porque chegando. eles serão os nossos próximos profissionais, eles são o Eles já futuro são, capital né? humano que nós temos, né. Fê, muito obrigada por estar aqui com a gente, adorei o papo, eu espero que você, né, que está acompanhando a gente também tenha curtido e continue com a gente até o final do ciclo de podcasts, que ainda tem muitos. Fê, muito obrigada. Obrigada a vocês. Até lá. Tchau, Até tchau. lá.